Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa meditação do 19º dia da nossa mistagogia. Você deve estar sentindo que os textos de São Clemente de Alexandria são um pouquinho mais curtinhos do que os que a gente viu na primeira semana, com exceção do primeiro dia que ele caprichou. Que vamos ver amanhã, ele capricha também. Se prepara, é o mais lindo de todos eles. Sou meio suspeita, mas já te adiantando que vale a pena. Mas o de hoje também é muito interessante. Então eu recomendo você, que abra bem os seus ouvidos e o seu coração, porque hoje é bem curtinho, mas é muito significativo. Vamos a ele? Nesse 19º dia, São Clemente vai trabalhar conosco uma coisa muito interessante. Muitos católicos têm dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Muitas vezes, essa dificuldade é fruto do fato dessas pessoas terem tido pais terrenos que não foram bons pais. E aí elas pensam assim: se foi Deus que escolheu esse mau pai para ser meu pai, como eu posso acreditar que esse pai, que esse Deus Pai, me ame como me dizem que me ama? Na verdade, meus irmãos, Deus criou a todos nós para que nós fôssemos felizes. E certamente Deus confiava naquele pai que ele escolheu para você, para ser um bom pai para você. Mas muitas vezes, as pessoas que fazem parte da nossa história já foram tão machucadas pela vida que os papéis se revertem. Ao invés de nós sermos aqueles que vão receber dessas pessoas, Deus passa a contar conosco para sermos aqueles que vão curar o coração ferido dessas pessoas. Então, talvez o seu pai não tenha sido um bom pai, mas talvez Deus tenha escolhido você para ser o filho dele, para você ser um bom filho e mostrar para ele que Deus existe, quando talvez na história da vida que ele não teve a chance de descobrir isso. São Clemente faz uma coisa muito parecida nessa, nessa passagem, porque ele diz: Nós não vemos Deus Pai, mas Jesus certa vez disse: Quem me vê, vê o Pai. Então, São Clemente nos ensina a olhar para esse Jesus que é espelho do Pai. E assim, se acreditamos e se confiamos em Jesus, passemos a conhecer e amar e dar uma oportunidade para esse Deus Pai nos amar também. Vamos lá? Ouça o Salvador, que é Jesus. Esse Jesus nos deu um novo nascimento. Por ele, nós que nascemos num mundo que nos semeou morte, podemos nascer para uma nova vida. Esse Jesus nos liberta, ele nos cura, ele nos resgata. Mas tudo que Jesus faz na nossa vida, ele faz porque o Pai nos amou tão profundamente que estava disposto até mesmo a deixar o seu único filho entregar a vida dele numa cruz para que nós pudéssemos experimentar esse amor. Não é pouco o amor que Deus Pai tem por nós, de forma alguma. Se nós dizemos amamos porque Deus nos amou primeiro, Jesus certamente nos ama, que Deus Pai nos amou primeiro. E foi no colo do Pai que ele aprendeu a nos amar. E aprendeu que valeria inclusive a pena entregar a sua própria vida por cada um de nós. Também vemos nas Escrituras que
Não devemos chamar nenhum homem nessa terra de pai, porque os homens nesse mundo têm falhas, têm limitações, têm dias bons e dias ruins. Na verdade, a palavra pai é tão doce, tão santa e tão sagrada, que talvez nós devêssemos usá-la só para nos referirmos àquele que é verdadeiramente pai para nós, que é Deus. Mas Deus é tão generoso na sua bondade, que quer dar aos homens a graça de experimentar a alegria de poder se dizer pai dos outros. E é por isso que nós chamamos os nossos pais terrenos também de pai, apesar das suas limitações, apesar de suas fraquezas. Se eles falharam, se eles nos decepcionaram, é porque talvez, na época deles receberem amor de pai, eles não tiveram quem desse. Você não pode repartir o que você nunca recebeu. Então vamos ter misericórdia dos nossos pais, das suas fraquezas, das suas limitações, dos seus abandonos, e tentarmos perceber que, se os nossos pais humanos falham conosco, que alegria deve ser para nós saber que o nosso Pai do céu não falha. Longe de usarmos as limitações dos nossos pais humanos para mantermos o nosso Pai celestial distante, nós temos que beber na fonte do Pai para sermos pais melhores para os nossos filhos do que os nossos pais foram para nós. Porque temos essa graça de carregar nos ombros a responsabilidade de sermos pais. Pais e mães, protetores, guardiões, responsáveis. É uma benção. Mas nunca usemos as limitações daqueles que falharam conosco como desculpas esfarrapadas para mantermos o Pai do céu longe. Muitos dos nossos pais já não estão no meio de nós, mas nós mantemos as decepções, as feridas que eles nos causaram, mais vivas na nossa vida do que eles jamais foram. Se o seu pai, sua mãe, aquele que te magoou ainda está vivo, tenta perdoar no seu coração. Tenta até se reconciliar com essa pessoa. Isso vai te fazer um bem danado. Não importa quão ruim ele tenha sido na sua vida. Porque enquanto existir uma dívida em relação a ele, instintivamente você vai jogar essa conta no colo de Deus Pai. Não tem culpa disso. Mas se o seu pai, sua mãe, seu guardião já se foram, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Não deixe as suas experiências do passado te impedirem de ser um pai digno de ser chamado de pai pelos filhos que Deus te confiar nesse mundo. E se você quer ser um bom pai nesse mundo, a melhor escola que você tem é o seu Pai do céu. Então esquece a sua pirraça com ele, esquece sua birra, abra o seu coração e diga: benção, meu pai. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua companhia, eu preciso da sua presença, para eu aprender a cuidar bem daqueles que você me confiou. Jesus um dia disse: siga-me, eu te levarei a repousar e te darei bênçãos, bênçãos inefáveis e inesgotáveis, que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram,
nem os corações foram capazes de imaginar. Coisas que os anjos desejaram experimentar, coisas boas. Deus Pai preparou para nós. Não feche o seu coração para Deus Pai. Quando Jesus se esforçou tanto para nos mostrar o amor desse Pai. Aprenda no colo de Deus Pai o quanto você é amado, quanto no silêncio, na quietude, Ele estava te protegendo mesmo quando o mundo não está. E aprenda no colo dele o verdadeiro significado da palavra Pai. Pai. Tem que ser uma palavra doce, uma palavra santa, uma palavra que enche o coração de boas lembranças. Substitua as suas lembranças ruins pelas coisas boas que teu pai fez na sua. Se você não se lembrar de nenhuma, então procura olhar para Deus Pai e substitua as más lembranças com teu pai na terra com boas lembranças do amor do Pai do céu por você. Esse Deus Pai é aquele que te alimenta. Alimentou o povo de Israel no deserto, com maná. Alimenta você com um pão vivo, que é o corpo e sangue e a alma, a divindade do seu filho. E aquele que comer desse pão já não morrerá. Todos os dias esse Pai nos provê o alimento, a comida e a bebida que vão nos manter eternos. Ele nos ensina com verdades que o mundo não pode prescrutar. Por nós, esse Pai lutou e permitiu que o seu filho lutasse contra a morte. E que seu filho pagasse por nós o preço do pecado que nós cometemos, da incredulidade que nós vivemos. Mas o filho só pôde fazer isso porque o pai o enviou para fazer exatamente isso. Esse pai não pode ser uma pessoa ruim, ele tem que ser alguém que ama você e que ama ter você por perto. Para você rezar, eu te dei um novo nascimento. O mundo pode ter te feito experimentar a morte, mas em Deus Pai nós nascemos para a vida. E Jesus quis se fazer homem para nos mostrar que nós não somos órfãos, quer de pais vivos ou mortos. Nós temos um Pai que está acima de toda e qualquer falha que os nossos pais terrenos possam ter cometido contra nós. Esse Deus Pai ama você. Nunca duvide disso. Por você eu lutei com a morte e paguei o preço da sua morte, para que você não precise pagar o preço pelos seus antigos pecados. Quem vê Jesus vê o Pai. Se você é grato a Jesus que fez isso por você, tem que ser grato ao Pai que enviou Jesus para fazer isso por você. Como pode você dizer que ama o Filho se não ama o Pai? Para você guardar todos os dias, Deus Pai nos fornece a comida e a bebida para a imortalidade. Tal como ele alimentou Israel com maná e com as codornizes no deserto, ele também alimenta a todos nós. Com a palavra, com a verdade, com a Eucaristia. Para você praticar na sua vida, meu irmão.
Não importa o quão profundamente ou com que frequência nós fomos desapontados pelos homens terrenos que chamamos de pai, não devemos projetar as suas falhas naquele Deus que é perfeito. Nosso Pai, Deus, é a medida pela qual conhecemos as deficiências dos pais terrenos e do clero terrestre, pois a vocação deles é ser imagem aqui na terra do que Deus Pai é no céu. Se eles falharam conosco, não é porque Deus Pai que está no céu é falho, é porque eles aqui na terra não souberam ser semelhantes àqueles que ele deveriam refletir. Deus permite que eles falhem para que possamos buscar a paternidade perfeita que existe nele. Todos nós, não há nenhum de nós que possa tirar pedras em quem quer que seja. Todos nós falhamos. Aprendamos com os nossos erros e não atribuamos a Deus os erros e as limitações que nós cometemos. Amém? Meu irmão, minha irmã, amanhã estaremos meditando o 20º dia da nossa mistagogia, onde São Clemente de Alexandria vai nos dar uma cartilha de tudo o que a gente precisa ser e fazer para sermos um bom cristão. Super recomendo. Impressionante. Vai ser um pouquinho mais longa do que temos tido esses dias, mas vale muito a pena. Deus te abençoe. Até lá.